Boa noite, que bom tê-lo aqui mais uma vez esta noite para termos uma reflexão sobre a Palavra de Deus e acompanharmos esses últimos momentos, relembrarmos os últimos momentos que Jesus teve aqui nesse mundo, no seu sacrifício universal. Eu tenho certeza que você aí e nós, separando esse momento para refletir sobre a Palavra de Deus, nesse momento que o mundo vive uma situação tão ímpar na história da humanidade, a Palavra de Deus vai dar várias respostas. E agora, nesse momento, eu gostaria de convidar você a orar por esses momentos. Querido Deus, obrigado, ó Pai, porque vamos tirar um pouquinho de tempo, vai ser rapidinho, vamos tirar um pouquinho de tempo para refletir sobre alguns aspectos desse momento em que o mundo, além de estar passando por momentos tão difíceis,
mas o mundo, nesses dias, lembra o teu sacrifício. Agora vamos abrir a tua palavra e queremos que o Senhor, o teu Santo Espírito, teus santos anjos, visitem a cada lar, a cada situação que muitos de nós estão passando. E, ó Pai, queremos entregar tudo em tuas mãos. Fica conosco, ó Pai, nesses momentos que se seguem. É o que te pedimos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Eu queria convidar a cada um de vocês a abrir em Lucas, capítulo 23. Nós vamos fazer algumas reflexões sobre esta passagem. E eu gostaria de convidar você para estar conosco nestes momentos, para refletirmos rapidamente sobre alguns aspectos das cruzes. Haviam 3 cruzes ali naquele lugar. E é sobre isso que nós vamos falar rapidamente hoje. Vamos ler Lucas capítulo 23, do verso 32 em diante, diz assim: 2 outros homens, ambos criminosos, também foram levados com ele para serem executados. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira ou Calvário, ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram as roupas deles, tirando sorte. O povo ficou observando e as autoridades o ridicularizavam. Salvou os outros, diziam. Salve-se a si mesmo, se é o Cristo de Deus o escolhido. Os soldados, aproximando-se também, zombavam dele, oferecendo-lhes vinagre, dizendo: se você é o rei dos judeus, salve-se a si mesmo. Havia uma inscrição acima dele que dizia: este é o rei dos judeus. Esta é a base da nossa reflexão hoje, meus queridos. Haviam 3 cruzes. A central e a mais importante era a cruz de Jesus. Um inocente, uma pessoa que não merecia estar ali. Mas dos lados haviam mais 2 cruzes. E parece que isso é um símbolo, uma situação para todo o universo. De um lado, havia um que rejeitou, e do outro lado havia outro que aceitou. Sabe, meus queridos, na cruz do Calvário existem 2 caminhos. E esses 2 caminhos é como todos nós temos. Nós temos um caminho da aceitação ou um caminho da rejeição. E a minha pergunta hoje para todos nós é: qual o caminho que nós temos escolhido na nossa trajetória de vida? Eu não sei se de alguma maneira o Evangelho já chegou para você de alguma forma. Eu não sei se alguma mensagem de esperança já chegou para você, mas meu querido, minha querida, em nome de Jesus eu te digo, Jesus foi até a cruz e abriu os braços para um sacrifício universal por você e por mim. Mas tem uma coisa: existem 2 caminhos. Existe um caminho da aceitação e um caminho da rejeição. O ladrão que aceitou, ele reconheceu que ele realmente merecia estar ali. Ele reconheceu que ele fez as escolhas erradas na sua vida. Ele reconheceu que realmente deveria morrer. E tem mais. Ele reconhecia que Deus é Deus. E repreendeu o outro que estava falando mal. Ele diz: você não tem temor a Deus? Ele falou. Já o outro, ele não estava arrependido. Ele estava com a chamada tristeza dos maus. Ele estava triste, nada mais porque pegaram ele. Pegaram ele fazendo as coisas erradas. E ali ele estava tendo nada mais, nada menos que a consequência dos seus erros. E ele ainda falou: Jesus, olha, se tu és o Cristo, salva a ti e a nós também, vamos junto. Mas na verdade, meus queridos, a cruz da rejeição é o que acontece com muitas pessoas hoje também.
ouvem a palavra, ouvem uma mensagem, ouvem uma música, às vezes até é tocado, mas dizem, isso aí não é para mim. O ladrão que rejeitou, ele queria única e exclusivamente a consequência positiva dos seus atos, mas não queria se arrepender, ele não se arrependeu. Um morreu para a morte eterna, o outro morreu sim, mas para a vida eterna. E a cruz central, meus queridos, ali com Jesus de braços abertos, ao caminho da salvação, da vida eterna e da felicidade eterna. Mas antes disso, existe um meio, um caminho, um processo de aceitar ou não a Jesus. Eu entendo que muitos que estão passando por dificuldades hoje, como todos nós, eu creio que todos nós estamos fazendo uma reflexão nas nossas vidas. Como o mundo chegou na situação que está acontecendo agora? Como podemos entender, com toda a perplexidade que estamos vivendo, o que está acontecendo no nosso mundo? Será que dá para a gente entender e aceitar todas as coisas com normalidade? Eu acredito que não. Mas a palavra de Deus, meus queridos, já havia falado de situações como a que estamos vivendo hoje há muito tempo. Jesus já previu isso. Ele indicou o caminho. E resta a nós, a cada um de nós, dizermos se aceitamos ou não a cruz de Cristo. Ir até a cruz é um caminho. E a decisão tem que ser tomada ali. Se vamos aceitar ou se vamos rejeitar. Sabe, meus queridos, existem situações na vida em que temos que tomar decisões. E as decisões da nossa vida, elas nos levam para um caminho ou para outro. Não tem como acontecer. E a nossa vida, eu poderia dizer que é como esta folha em branco. Uma folha de papel. Mas sabem, de alguma forma, Jesus disse que a palavra de Deus vai ser pregada a toda língua, tribo e povo, a cada um de nós. Essa mensagem vai chegar. Chegou a mim, chegou a você. Quem sabe você está ouvindo hoje pela primeira vez essa mensagem. Mas acima de tudo, Deus desde a criação, desde lá do Éden, Deus deu uma coisa para cada um. Deu algo chamado livre-arbítrio. Deus nos formou, nos moldou e Ele nos transformou para termos livre-arbítrio, termos liberdade. E com essa liberdade nós podemos voar. Nós podemos voar e traçar nossa rota, traçar nosso caminho. Temos escolhas. E eu acho interessante quando eu vejo os jovens, quando estão próximos de casar, dizem, ninguém tem que se meter nesse assunto, esse assunto sou eu que escolho, sou eu que decido. E muitas vezes esquecem de colocar isso nas mãos de Deus, para Deus mostrar o caminho. Cada assunto da nossa vida, meus queridos, em que você coloca nas mãos de Deus, que você se dirige a Ele, que se você coloca à frente da cruz e pede que Deus esteja com você, que Ele te oriente, Ele te orienta. E sabe, meus queridos, às vezes acontecem situações na nossa vida, nós oramos, clamamos, pedimos a ajuda de Deus e parece que o nosso avião começa a desmoronar, começa a rasgar, as situações de nossa vida começam a não dar certo, e diz, Deus, o que é que está dando de errado? O que é que está acontecendo? E quando tudo parece que está perdido, quando tudo parece que não há mais solução na nossa vida, o nosso avião já não está mais nem com cara de avião,
a minha vida. Mas sabe, meus queridos, quando nós colocamos nossa vida nas mãos de Deus, coisas fantásticas e maravilhosas acontecem em nossa vida. E quando você menos espera, quando você menos vê, Jesus está na sua vida. Sabe, meus queridos, hoje é o dia de nós estarmos em frente da cruz de Cristo, de buscar a Ele, de aceitar, de crer, de entender que aquilo que um livro escreveu, que aconteceu há mais de 2000 anos atrás, é real, aconteceu. E Ele veio lá das alturas para estar aqui, se humilhou, se subjugou, se colocou como ser humano, para estar numa cruz, e para que você e eu possamos ter livramento, pudéssemos ter ajuda, apoio, bênção, prosperidade. E é isso que a cruz, a mensagem da cruz, tem para você e tem para mim. Nós vamos ouvir uma mensagem musical agora. Espero que você entenda que o caminho único que nós temos é a cruz. E se você quer saber mais sobre isso, entre em contato com os nossos canais. Nós queremos mandar um livro para você, como já tem sido dito, e coloque nos comentários, no Facebook, nas nossas redes sociais, coloque "eu quero o livro". E aqui de alguma maneira vai ser sorteado isso. Mas pense, durante a música, feche seus olhos, ouça a música, eleve uma palavra de oração ao Senhor e Ele vai te ouvir. Quando mãos suplicantes pediam, outras mãos que as pudessem guiar, receberam o toque seguro dessas mãos perfuradas na cruz, pois a cruz, rude cruz, traz vitória a qualquer coração sofredor. Vou louvar para sempre meu mestre, pois a cruz hoje é tudo para mim. Outros pés indecisos, cansados, caminhavam sem ter aonde ir, mas os pés que já foram pregados
lhes mostraram o caminho do amor. E quando todos os amigos se foram, quando a morte chegar para mim, eu confiarei em um mestre pregado que morreu, mas enfim ressurgiu, pois a cruz, rude cruz, traz vitória a qualquer coração sofredor. Vou louvar para sempre meu mestre, pois a cruz hoje é tudo pra mim, pois a cruz hoje é tudo pra mim, pra mim. Amém. Obrigado, Otiniel, pela mensagem musical. O que é a cruz para você hoje? O que significa? Será que é algo que nós simplesmente colocamos, algumas pessoas colocam no pescoço como um adorno? O que é que a cruz significa para você? O que é que a cruz significa para mim hoje? A cruz hoje significa para cada um de nós uma oportunidade de uma vida diferente, uma oportunidade de uma vida completamente guiada por Deus. Mas, assim como os dois que estiveram ao lado de Jesus, precisamos tomar uma decisão. Se reconhecemos os nossos erros e aceitamos o sacrifício de Cristo. Espero que você que está assistindo, se você já tomou essa decisão, renove a cada dia. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Se você ainda não tomou essa decisão, saiba, meus queridos, que o que aconteceu há 2000 anos atrás é real, é hoje. E tenha certeza, assim como aquele homem, aquele ser Deus, morreu na cruz, ressuscitou e subiu aos céus, ele vai voltar. E ele vai vir buscar aqueles que aceitaram o seu sacrifício. Vamos orar. Querido Deus, nosso Pai, queremos te agradecer pelas 3 cruzes. A cruz central simbolizando a oportunidade que o Senhor nos dá. Uma cruz simbolizando a rejeição e a outra cruz simbolizando a aceitação. Querido Pai, que cada um de nós, especialmente nos momentos que estamos vivendo hoje, possamos tomar a decisão de te aceitar, e assim dizemos: Senhor, estamos indo a Ti como somos, do jeito que nós somos, do jeito que vivemos, mas queremos que o Senhor nos transforme, que o Senhor nos ensine esse caminho que o Senhor tem para cada um de nós. Queremos compreender, ó Pai, que o Senhor morreu na cruz e hoje te agradecemos pelo perdão dos nossos pecados. E também entendemos, ó Pai, que o Senhor morreu na cruz para que possamos ter vida eterna.
Te agradecemos por isso, em Teu nome, que fez o maior sacrifício do universo, Cristo Jesus. Amém.